Todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês aqui, meus irmãos. Pela primeira vez nessa terra abençoada, que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aqui se encontra. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Sal, da pastora Ioná. Deus abençoe vocês de forma poderosa, abundante, com toda sorte de bênçãos. Não deu certo a primeira vez, mas Deus sabia que havia um propósito. Eu creio que era para hoje mesmo. Deus continue abençoando. Muito obrigado. Nós chegamos nessa terra abençoada há 5 meses, irmãos. Eu e a minha esposa, nós somos casados há 21 anos. Nós não temos filhos ainda. E é eu, ela e um teclado. Amanhã vai arrumar o teclado dela para amanhã, aquele bichinho ali. E viemos, como o pastor já disse, para auxiliar um amigo, um pastor. E ore por nós, estamos, tudo novo para a gente. Tudo novo, a gente está se adaptando, paga algumas gafes de vez em quando, pastor Sal, porque não conhece algumas coisas, mas a gente vai se adaptando. E nós cremos que essa noite Deus tem algo reservado para a sua vida, para as nossas vidas. Você crê nisso? Você pode levantar a sua mão. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que você não saia desse lugar da forma como você entrou, que algo dos céus o encontre e revele em você e através de você algo de Deus para vidas nessa terra em nome de Jesus. Pode pegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. É um texto bem conhecido, bem pregado, o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. O capítulo é o 12 e o versículo é o de número 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. E o texto diz assim, 12:1. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler o segundo também. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E tu serás uma... Fecha os teus olhos sentado mesmo como você está. Te louvamos, Pai, te agradecemos e cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, não achismos humanos, nem filosofia barata, mas ouvir a Tua voz, ó Pai. Que o Senhor venha nos confortar, nos confrontar e mudar a nossa mente para melhor no entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 12 e o versículo 1 é uma passagem mais conhecida, não vou falar mais, mas é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. É um momento que Deus ele está falando com Abraão, e aqui ele não era o Abraão ainda, que ele é Abrão. Abraão, eu vou usar o termo Abraão, mas vai dar a mesma coisa. Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Pelos muçulmanos, pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo judaísmo. Os muçulmanos chamam Abraão de Khalil Allah, ou amigo de Deus. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Não é o fato apenas dele subir uma montanha com o filho para sacrificar ele lá em cima. Aquilo lá foi um detalhe, não é por causa daquilo somente. Mas se você olhar os detalhes que envolve Abraão, desde o capítulo 11 até o capítulo 22, você vai ver uma vida, um confronto, manifestação de Deus, milagres, tristeza, frustração, ajuda humana para Deus, ousadia, medo,
é muita coisa envolvida entre o capítulo 11 até o capítulo 22. E diante disso tudo, se nós usarmos um filtro, nós podemos tirar algumas coisas do texto para aplicar na nossa vida. Por exemplo, no capítulo 11 do livro do Gênesis, e o versículo 31. Então, quando Deus começa a falar com Abraão, não é no capítulo 12, é no 11:31. No final do versículo tem uma senha ali, tem uma chave ali. Ele sai de uma cidade chamada Ur dos Caldeus para ir para uma terra chamada Canaã, mas eles param no meio do caminho numa terra chamada Harã. Sai de Ur para ir para Canaã, mas para em Harã. Quando eles param em Harã, o texto vai dizer, 11:31 do Gênesis, que eles ficaram ali, fixaram moradia ali. E é ali que Deus vem confrontar Abraão. É ali que Deus vem mexer com Abraão. É ali que Deus vem dar um chacoalhar em Abraão. Porque às vezes Deus pode usar muitas formas para falar com a gente. Nós queremos às vezes que Deus fala com a gente no formato pentecostal, que Deus usa alguém para sapatear, apontar o dedo para nós e falar: eis que falo contigo. Como é gostoso a gente ouvir isso. Mas nem sempre Deus vai usar isso. A multiforme de Deus da linguagem celestial para a terra, ela é tão grande que se a gente ficar focado em apenas uma forma, a gente esquece as outras. E é nesse sentido que Deus vai entender que Abraão vai entender o que Deus está falando com ele. Primeira aplicação do texto para a nossa vida. Ele está em Harã. Deus vem para Abraão e fala para ele: sai dessa terra do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda, olha a linguagem que Deus está utilizando, eu ainda haverei de te mostrar. É uma linguagem futurística. No futuro, Deus não falou que eu vou te mostrar hoje, eu vou te garantir hoje você vai. Não, Deus não falou isso. Deus jogou para o amanhã. Deus falou: eu haverei de te mostrar. Mas Deus não falou o tamanho da terra, Deus não falou quem estava na terra, Deus não falou como chegava na terra. Primeira coisa, Deus queria saber qual era a ação de Abraão, Deus queria saber qual era a ousadia de Abraão, Deus queria saber se ele era alguém ousado para movimentar. Por que movimentar? Porque evangelho é movimento. Quando você movimenta aqui, o céu se manifesta lá. Deus, ele é especialista. E a linguagem de Deus usa uma linguagem. Eu vou usar uma linguagem até meio que dentro de um formato, de uma visão psicológica. Deus usa uma linguagem para saber se você quer mesmo o que você está pedindo. Porque às vezes você está orando para alguma coisa, mas nem você tem certeza para aquilo. Aí Deus vem confrontando nós. Por que Deus vem confrontando? Porque há uma diferença entre afronta e confronto. Afronta te expõe, te envergonha, você não quer voltar mais nunca na igreja. Confronto é interno, confronto é aqui dentro. Confronto a gente sai do culto falando: cara, essa mensagem eu tenho que mudar de vida, cara, eu tenho que melhorar. O confronto faz a gente repensar valores, repensar projetos. O confronto faz a gente olhar no baú da nossa alma, faz a gente olhar, é um olhar introspectivo lá dentro, dizendo: tem que mudar, se não mudar não vai. Se você não sair da zona de conforto não vai, tem que agir, tem que movimentar. Por quê? Porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Você vai, ele mostra o caminho. Você bate, ele abre a porta. Você clama, ele responde. Você marcha, ele abre o mar. Você joga a pedra, o Golias cai. Você grita por misericórdia, ele responde: que queres que eu te faça? A ação é sua. Quando você age, os céus reagem. Quando você clama, Deus responde. Quando você movimenta, Deus está dizendo: é isso que eu quero para a sua vida.
glória. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra. Deus não tem qualquer coisa para você nessa terra. Deus não tem, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Deus não tem qualquer coisa para você nesse local. O que Deus tem para você vai muito mais além do que você pensa, do que você imagina e do que você, oh glória, você pode pegar essa palavra? Vamos comigo. Aí Deus fala para Abraão: sai. Por quê? Porque Deus quer saber se vai. Por que Deus não fez um milagre para ele assim, online? Lembra de Jesus com Pedro? Pedro falou assim: tem que pagar o imposto, tem que pagar o imposto, eles estão cobrando imposto. Jesus falou assim: calma, pega o anzol, vai no mar, pega o primeiro peixe que subir. Por que Jesus não trouxe o peixe? Psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, eu vou reagir. Pedro, vai, o milagre já está pronto. Mas nunca vi peixe com moeda na boca. Vai ver hoje, experiência nova. Vai aprender comigo o que você nunca viu na sua vida. Andar com Deus é isso. Andar com Deus é você crer que Deus pode mudar uma lei desse país e amanhã fazer um revertério nos tribunais aí e chegar na sua mesa, chegar na tua casa. Andar com Deus é você abrir a porta para alguém por educação e Deus te colocar no coração daquela pessoa e falar assim: quero te honrar, quero te abençoar. Quando você menos esperar, é uma das pessoas doutores da lei da terra, é alguém que você nem imagina. Como é que Deus faz isso? Não limite a ação de Deus na ação sua. Deus está dizendo para alguém nessa noite: essa conferência eu quero marcar a sua vida, eu vou te dar uma experiência nova, eu vou te mostrar o que você não viu, eu vou te levar onde você não foi. Oh glória, talvez eu não vim pregar para todo mundo, mas eu estou dizendo para alguém. E Deus está dizendo: eu vou te mostrar o que você não viu numa experiência que eu tenho para você. E aí Abraão ele sai. E ele vai andando. Aí conforme Abraão vai andando, Deus vai revelando. Aí quando Abraão sai, aí Deus percebe que Abraão está saindo. Imagina Deus dizendo: saiu já da terra? Então tá bom. Então é o seguinte: agora eu vou te abençoar. Olha o que vai estar vindo depois, quando ele sai. Eu vou engrandecer o seu nome, ato contínuo. Tu serás uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E tem um detalhe, Abraão. O quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso, meu irmão. Abraão vai. Eu dou uma pausa aqui para nós. A gente refletir numa coisa. A vida é feita de decisões. E o fato de você não decidir já é uma decisão que te afeta indiretamente. Quando você não decide, alguém decide por você. Quando você não decide, você está querendo ser neutro. Reino de Deus não existe pessoas neutras. Ou nós somos bênção, ou nós somos maldição. Ou nós levaremos pessoas ao céu, ou nós levaremos pessoas ao inferno. Ou nós vamos agregar, ou nós iremos desagregar. Ou nós vamos somar, ou nós iremos diminuir. Vai valer da motivação, do propósito e da intenção. Porque tem gente que tem intenção boa, motivação errada, no propósito errado. Se eu junto o propósito certo, motivação certa, com intenção certa, não tem capeta que segura. Você quer ver um exemplo de intenção boa e motivação errada? Antes de vir para a América, eu estava pregando numa conferência de jovens no Brasil. Eu lembro que um jovem chegou até mim e falou: o senhor pode orar por mim? Eu falei: claro, eu sempre gosto de perguntar. Eu falei: orar para quê? Ele falou: eu quero comprar uma Land Rover. Sabe que no Brasil é um carrão. Eu falei: claro, que cor que é sua Land Rover? Ele: não sei. Eu falei: como é que nós vamos orar para um carro que você não sabe nem a cor? Pode ser branca. Eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: Deus, o que é Land Rover para o senhor? O senhor é dono do ouro e da prata, o senhor não está preocupado com Land Rover não. Mas dá um presente para ele, Jesus. O Espírito Santo falou assim: tira a mão da cabeça dele. Faça a pergunta bíblica certa. Eu olhei para ele e falei: abre os olhos. Ele olhou para mim e eu falei: varão, você trabalha? Ele falou: sim. Eu falei: quanto você ganha?
Ele falou, R$3.800 livre. Eu falei, a nossa oração está errada. Falei, por quê, pastor? Falei, você sabe quanto custa 4 pneus de uma Land Rover? Não. Você sabe quanto custa o seguro de uma Land Rover? Não. Você sabe quanto custa o IPVA de uma Land Rover? Não. Então, antes de você pedir uma Land Rover, você tem que pedir um trabalho que Deus te dê um salário 4 vezes mais do que você ganha hoje. Porque senão a bênção vem e vira maldição. Aí Tiago vai falar para a gente que pede, não recebe porque pede mal, para os próprios prazeres, benefício da carne. É por isso que tem gente que está orando e não recebe, porque nem ele sabe administrar. Provérbios 20 e 21. A Bíblia diz assim, ó, bênção antes do tempo vira maldição. Se eu quero aquilo que é bom e não sei administrar o que Deus colocou nas minhas mãos, se torna maldição. E aí entra um outro problema, que é o da decisão. Porque quando começa a dar errado, existem 3 atmosferas: a divina, a maligna e a humana. A divina, Deus usa para promover. A maligna, o diabo usa para destruir. A humana, a gente faz porque queremos fazer e queremos resultados. Vou te dar 3 exemplos. A divina, quando Deus permite uma luta, uma dificuldade, uma porta fechada, se a gente entender os momentos e os detalhes, tem algo para revelar ali. Se a gente não entender, a gente vai colocar a culpa no cão, no capeta, na igreja, no profeta, no pastor, no amigo, no patrão, vai colocar a culpa em todo mundo. Mas se você parar, orar e ficar antenado, tu vai ver que tem alguma coisa de Deus ali. Quer ver um exemplo? Toda pessoa que Deus levou para o deserto, Deus matou? Não, está na Bíblia. Davi, José, Moisés, filho pródigo, a maioria saiu melhor do que quando entrou. O diabo, quando ele leva, é para destruir. E o deserto que nós entramos por conta própria? É o deserto das decisões erradas. É o deserto que a gente não pede conselhos. É o deserto que a gente fala assim, eu acho que é isso, e pá, e vai. Aí quando dá errado, a gente faz, eu falo a gente, mas senso comum, não a igreja aqui, me entenda isso. Quando dá errado, a pessoa faz o quê? Ela volta e fala assim, poxa, eu tenho que fazer aquela campanha, porque o negócio está dando errado, eu acho que é o diabo que está furioso. Eu imagino Deus falando assim, o diabo não, foi você mesmo que entrou. Goiânia, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, o diabo colocou meu nome no SPC e no Serasa. Eu dei um pulo para trás e falei, me conta, como é que foi? Ela falou, comprei uma televisão de 48 polegadas, eu não estou dando conta de pagar. Eu falei, mas quanto a senhora ganha? Ela falou 620 na época. Falei, quanto que a senhora paga? Ela falou 490. Na hora eu fiz a conta. Falei, não é o capeta, é ela. O diabo deve estar olhando para ela e falando, sai crente ruim para lá. Não vem pegar o que é meu, não. Quem estava errado? Ela. Só que aí entra um problema. Quando a pessoa toma decisão errada, sem falar com Deus, e dá errado, aí entra a síndrome do Éden, que é a transferência de culpa. Então é muito mais fácil eu jogar para Deus ou para o diabo aquilo que é responsabilidade minha. Abraão está ensinando para nós, tome decisões, mas tome decisões ouvindo a voz de Deus. Ah, mas foi o fulano? Não, fulano não, é a voz de Deus. Pastor, mas o governador não, é a voz de Deus. E tem um detalhe, o diabo vai colocar a gente no caminho para tentar atrapalhar a voz de Deus na sua vida. Grava isso. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Olha o que o texto vai dizer. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele, ponto. Vamos de Bíblia, agora capítulo 13 e versículo 14, Gênesis 13, 14. Olha o que o texto vai dizer. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, 2 pontos. Pastor, o que é isso? Entre o capítulo 12, o verso 4, e o capítulo 13 e o verso 14, tem um vácuo dentro de uma linguagem entre Deus e Abraão, no sentido de decisão, que Deus vem falar com Abraão depois que Ló sai da vida dele. Vou te explicar. A gente tem que tomar o cuidado, porque tem pessoas que têm o poder de entrar na vida de outras e fazer com que ela pare de ouvir a voz de Deus.
Tem pessoas que elas têm um poder de persuasão, espírito de engano, que elas aproximam de outra e ela consegue dominar a mente da pessoa de uma forma tão cruel, tão maligna, que a pessoa quer desistir da igreja, quer desistir do casamento, quer desistir de tudo por causa de alguém que entrou na vida de alguém que não deveria ter entrado. E Abraão está ensinando para nós aqui no 12:4, capítulo 12, verso 4, cuidado com os Ló, porque tem pessoas que vai tentar entrar na sua vida pela promessa que Deus fez ou pelo propósito que você tem. E é gente que não tem preparo suficiente para andar com você, para viver com você e para entender esse propósito. E aí vem uma para todos nós. Nós precisamos tomar o cuidado, porque geralmente pessoas que têm problema de autoestima, elas têm dificuldade de falar não. Então pessoas que têm problema de autoestima, elas precisam de autoaceitação ou de aceitação. E todo mundo que aparece, ela fala, entra, vem, vai colocando, vai entrando. Daqui a pouco arrebenta com a família, arrebenta com o casamento, arrebenta com tudo, vai destruindo tudo. Abraão está dando uma aula para nós, está dizendo, tome decisões, aprenda a dizer não, entenda o tempo de Deus, feche a porta quando tem que fechar, mas abre a porta quando tem que abrir. Se Deus falou, ouve, se Deus não falou, fica quieto. Mas se Deus está dando direção, vai andando, porque, oh glória, Deus não é resposta para tudo, Deus é direção para tudo. Teve coisas que o povo perguntou para Jesus e Jesus não respondeu, mas Jesus deu direção. Por que Deus não é resposta para tudo, mas é direção para tudo? Porque toda pergunta está em busca de uma resposta. Por mais que toda pergunta esteja em busca de uma resposta, nem todas as respostas vai te levar na direção certa. É por isso que o próprio Deus, dentro de um ato teofânico, simbólico, no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber detalhes que Deus ele dava direção. Lembra do povo quando saiu do Egito? Qual foi as formas que Deus fez com o povo? Direção, nuvem, direção, coluna de fogo, direção. O povo está murmurando com Moisés. Deus respondeu? Não. Deus falou, segue a nuvem, eu estou na direção. Mas o povo está murmurando, deixa murmurar, continua seguindo a nuvem, eu sou a direção para vocês. Então às vezes Deus não, é até estranho falar isso, mas tem momentos que Deus não vai responder tudo que você pede. E aí vem o lado positivo. Agradeça a Deus pelas orações não respondidas. Porque tem gente aqui dentro que se Deus tivesse respondido tudo que você pediu, no dia que você pediu, do jeito que você pediu, hoje você não estaria aqui. Só que aí Deus faz uma coisa, porque Deus é Pai. Deus não responde tudo o que você pediu, mas Deus vem e aumenta a dose da graça. Porque quando você fala, eu não estou aguentando, aí Deus aumenta a dose da graça, você dá um up e vai. Aí quando está baixando a guarda de novo, Deus vem e aumenta a dose da graça. Grave isso para nós. Deus não vai dar tudo o que a gente pede no tempo que a gente pede, mas Deus vai fazer para a gente o que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito e realizado. Ou seja, nem tudo que você quer Deus vai fazer, mas Deus vai manter do jeito dele. Pastor, eu estou sem picanha, mas não vai faltar carne, vai ter fraldinha. Pastor, eu estou sem carro, mas vai ter um amigo que tem Uber. Pastor, eu estou morando numa casinha, mas tem gente que está debaixo da ponte, está dando glória, mas pelo menos tem uma casinha. O que é isso, pastor? É entender que Deus não vai te dar tudo que você quer, mas vai te dar o que você precisa. Tempo, processo, espaço, circunstância, remédio, cura. Se Deus fizer tudo o que a gente quer na terra que a gente está, do jeito que a gente pede, se o coração nosso não estiver sarado, curado e ligado em Cristo, a gente se perde no meio do caminho. Para a gente não se perder, Deus vai dando gota a gota, plim, gota a gota, vai aumentando, vai ficando crente, vai aumentando, vai ficando crente. Daqui a pouco está próspero, abundante, regozijando e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Então, aí Ló vai sair da vida de Abraão. Capítulo 13, versículo 14. Quando Ló sai, Deus vem e fala com ele. Já é um outro fato.
Continuação da história, vamos em ato contínuo. No desenrolar da história, Deus vai falar para Abraão: tu vai ser pai de multidões. Olha o paradoxo contraditório disso. Como que o cara vai ser pai de multidões se a mulher é estéril e ele já está com a idade avançada? Então aqui vai uma para nós. Claro que não é uma via de regras para todos, mas Deus tem um detalhe específico para alguns. Geralmente naquilo que você passa por uma situação e você saiu dela, que você chama de prova, pode ser aquilo que Deus vai mais te honrar no amanhã e você não sabe. Abraão não podia ter filhos, mas ele foi pai de multidões. Olha que estranho. A mulher estéril, mas foi pai de multidões. Trazendo para nós, geralmente tu está passando um problema financeiro, prepara que tu vai ser uma das pessoas mais prósperas da igreja e você não sabe. Está passando um problema de saúde, Deus vai trazer cura e você vai começar a ministrar cura sobre os doentes daqui a um dia. Está passando um problema no casamento, Deus vai te dar clareamento para resolver o problema, e daqui a pouco você está dando aula para casais na igreja para edificar a vida de casais. Então é ter um entendimento. Eu falei na nossa igreja mês passado, eu falei: a gente tem que ter o olhar inverso da realidade que a gente vive. Por exemplo, a pessoa reclama que tem muita panela suja na pia. Glória a Deus, é porque teve comida. Pastor, mas é muita roupa para lavar, não tem tempo. Glória a Deus, Deus está prosperando, está comprando muita roupa. É o olhar inverso. Então, Abraão vai dando uma aula para nós disso, diante da realidade. Aí a mulher de Abraão: cuidado, porque às vezes algumas ajudas não ajudam nada, faz atrapalhar. A mulher de Abraão vai olhar para ele e vai dizer: tu está ficando velho, Isaac, o menino, a criança não nasceu. Vou ajudar Deus, vou dar uma forcinha para Deus. E você sabe da história. Ela vai permitir Abraão deitar com Agar, vai nascer um menino, não é Isaac, é Ismael. Isaac vai vir depois. Mas aqui vem uma para nós: Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do nosso jeitinho. Deus não precisa do nosso favor para ajudar Ele. Tem momentos que Deus complica, descomplica e explica, porque complicou tudo. Tem momentos que a gente não vai entender o presente, vai entender lá na frente, no futuro. Mas o que eu devo fazer, pastor? Adorar e exaltar o nome dEle. E a gente vive uma fatia de uma geração, não vamos comprometer todos, mas uma fatia de uma geração que eles cantam mentira. Não conta, mas eles cantam mentira. Porque canta na igreja, canta lá na igreja: e ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Está cantando no domingo, está chorando, está pulando. No domingo está cantando: todavia estamos juntos. Ah, é? Na segunda-feira, quando bate a luta na porta da casa dele, quer chutar o balde, quer sumir, quer ir embora. Mas peraí, mas cantou no domingo que estava junto. Cantou no domingo que ainda que a figueira. Como assim, pastor? A gente tem que tomar cuidado. Abraão está dizendo para nós: cuidado, porque vai ter momento que você não vai entender nada. Vai ter momento que você vai ter que ficar em silêncio. E o silêncio às vezes é a melhor resposta que Deus dá para nós. Oh, glória. A mulher tenta ajudar Abraão, não vai dar certo. Vai nascer Ismael. Capítulo 22. Ou melhor, capítulo 15. No capítulo 15, Abraão está frustrado. Porque no capítulo 12 Deus falou para ele: tu vai ser pai de multidões, tu vai pregar na terra, os congressos, estou usando a linguagem moderna, tu vai pregar nos congressos da terra, tu vai voar, seu nome vai ser soprado na terra. Ah, é? Capítulo 15 não está acontecendo nada disso. Entre o capítulo 12 e o capítulo 15, se não me falha a memória, tem quase 11 anos. E nesses 11 anos de intervalo de um capítulo para o outro, cadê o filho de Abraão? Não nasceu. Aí você olha no capítulo 15, Abraão está frustrado literalmente dentro de uma tenda. E é aí que Deus vem de novo confrontar Abraão.
E Deus vai dizer para Abraão: sai da tenda. Por que Deus não tira Abraão da tenda? Porque não foi Deus que colocou ele lá, foi ele que entrou por conta própria. Deus está dizendo para Abraão: sai para fora. Por que? Fala aí mesmo, eu estou te ouvindo. Não, sai para fora, Abraão. Não, a promessa que Deus tinha feito no capítulo 12 era tão grande que a tenda limitava o poder de Deus naquele espaço. Tem hora que a gente tem que furar a bolha, tem hora que a gente tem que sair para fora, tem hora que você tem que dizer: chega, deu o que tinha que dar. O que o diabo quer é que você fique para baixo, desanimado, desenganado, frustrado. O que o diabo quer é que você fica olhando no espelho numa terra como essa, dizendo: já tem tempo que eu estou aqui, não vira nada. Já tem tempo que eu vim para essa cidade, não deu nada. O diabo quer que você fique trancado dentro de uma bolha reclamando. Aí Deus vem confrontando nós, dizendo: sai para fora, porque quando você sair, eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. Não foi você que veio, foi eu que te trouxe, porque eu te garanto no caminho que eu te coloquei. Você pode glorificar o nome de Jesus. Abraão sai. A primeira coisa que Deus fala para ele: olha para os céus. Por quê? Porque a ideia de olhar para os céus é para quem está olhando para a terra. Então, está na Bíblia, quando Deus fala olha para os céus, dá a ideia que estava olhando para a terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: para de olhar para baixo e comece a olhar para cima. Em outras palavras, Deus está dizendo: para de olhar para a terra e volta a olhar para o céu. Para de esperar de gente o que vai vir de Deus. Para de esperar de baixo o que vai vir de cima. Para de criar expectativa aqui, coloca expectativa lá. Porque se tiver lá, fica tranquilo que eu te garanto em tudo nessa terra. As chaves que Deus vai dando para Abraão, ele vai entendendo. O menino já está crescendo. Deus firma um pacto com Abraão. E no capítulo 22, tem um texto, uma passagem aqui, um versículo que eu gosto muito. Capítulo 22, versículo 5. Se você quiser anotar, riscar, memorizar, está lá no telão. Olha isso. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Ponto. Olha isso. Depois de adorarmos, voltaremos. Segura aqui, deixa aqui só um pouquinho. Para aí. Não bate, esse aqui não bate, pastor. Esse aqui não bate, pastor Sal. Estão subindo dois. Um vai morrer lá em cima. Ele está usando uma linguagem no plural, não é singular. Ele está dizendo: nós vamos subir, e depois de adorarmos, ele não vai dizer eu voltarei. Não, é o que ele está dizendo: nós voltaremos ou voltaremos. Pastor, mas um não vai morrer lá em cima? É aqui que entra a questão do pai da fé também. Olha a aula que Abraão está dando. Ele está dizendo: posso estar na prova, pode estar difícil, pode estar complicado. Abraão, qual é o segredo? Olha aqui o segredo: adoração. Qual é o segredo, Abraão? Adorar. Qual é o segredo, Abraão? Levantar a mão e glorificar a Ele. Abraão, qual é o segredo? O segredo é você exaltar a Ele no meio de tudo, da crise, da bonança, porque Ele tem o controle na palma das mãos. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Dá para colocar aqui o 22, versículo 2. Olha uma chave que tem nesse versículo, além dessa. Olha isso. Então disse Deus: tome seu filho. Duas chaves tem aqui melhor. Vamos lá. Tome seu filho, seu único filho. Só que aqui ele tem dois filhos, Ismael e Isaque. Ismael foi com Agar, Isaque foi com Sara. Por que Deus não falou os dois? Deus falou o seu único filho. É aqui que entra. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, Ismael você fez por conta própria, não aumenta na contabilidade do propósito que eu tenho contigo. Mas eu tenho dois, e não é Ismael, eu quero é Isaque. E ele dá detalhes: Isaque, a quem você ama. Agora olha isso,
Eu já vi pessoas falando assim, e Abraão sacrificou Isaac na montanha Moriá. Não existe montanha Moriá, está aqui na Bíblia. Moriá é uma região de montanhas, é uma terra que tem várias montanhas. Então quando Abraão está levando Isaac, Deus está dizendo, leva ele na região das montanhas. E qual é o nome dessa região? Moriá. Pastor, o que você quer me dizer com isso? Olha a chave para nós. O problema é que tem gente sacrificando o cordeiro certo na montanha errada. Tem gente subindo a montanha que Deus não falou para ele. Se eu não entendo qual é a montanha certa para eu subir, eu sacrifico o que não é para sacrificar. Ou eu mato, ou eu não mato o que eu tenho que matar, o inverso. O que Deus está dizendo para Abraão aqui é isso. Olha os detalhes. Leve na região de Moriá. Sacrifique ali um holocausto. Olha isso. Em um dos montes que eu lhe indicarei. Ele chega na região. Não é a montanha Moriá. É a região. Imagina Abraão chegando e falando, e agora? Aonde eu vou? Quem que vai indicar o monte? Não é o prefeito. Quem vai indicar o monte não é seu amigo. Quem vai indicar o monte não é o professor. Quem vai indicar o monte é o próprio Senhor para a sua vida. Pastor, o que é monte aqui? Me explica. Aplicação. A indicação de monte, de sacrifício, é a ideia de fazer a coisa certa, no tempo certo, com aquilo que é certo para ter resultado certo. Se eu pego o que é certo, vou no lugar errado e faço o que é certo e tem resultado que não é certo, o meu propósito vai ficar danificado, homilia espiritual, vai crescer deformado. Eu preciso ter um entendimento daquilo que é certo no lugar certo, quando Deus dá detalhe. Irmãos, Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. A gente precisa ficar atento para isso. Ele sobe e ele vai adorar. Agora, um dos detalhes mais interessantes, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olha o que está no texto, capítulo 22, e o versículo de número, oh glória. Deixa eu só procurar aqui, irmão. Veio um negócio quentinho aqui, deixa eu só ajustar como está aqui na minha mente aqui. Versículo 13. Abraão está subindo o monte, já não está desanimado, já não está frustrado, já não está mais angustiado, ele está subindo o monte. Chega lá em cima, não tem diálogo na Bíblia, mas eu imagino que colocou o altar com pedra, colocou o filho. Abraão levanta o cutelo. Quando Abraão vai descer o cutelo, olha o texto. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em um lugar de seu filho. Na continuação do texto, você vai ver que esse cordeiro, ele não está na frente, esse cordeiro está atrás, dependendo da sua versão bíblica. E Abraão olhou atrás e viu um cordeiro. Por que veio atrás se a gente pede bênção pela frente? Lembra de Deuteronômio? Quando o texto diz assim, ó, e todas as bênçãos te seguirão. Para seguir tem que vir atrás. Deus estava dando uma aula para Abraão, dizendo, Abraão, quando você está sobre o meu comando, sobre o meu domínio, fica tranquilo, que aquilo que é bênção não é você que corre atrás, sou eu que mando atrás de você. Sou eu, oh glória. Pode aplaudir mais forte que é para Jesus. Olha para mim, aquele negócio que eu vou falar para nós. Então não precisa, eu não vou falar nunca, mas não precisa, eu falo no sentido, agora Carlos Maia, se quiser pegar como exemplo, bem, não precisa ligar para o profeta, Deus sabe como te encontrar. Não precisa correr atrás de quem vai revelar seu futuro, Deus sabe aonde te encontrar. Mas pastor, eu estou angustiado, meu irmão, eu sou do manto igual você, eu gosto de monte de oração, mas tem hora que Deus fala assim, ó, aquieta-te. Aí você vai para o culto, tem as crianças estão com o microfone falando, uma palavra que a criança fala, Deus fala,
É isso que eu estou te dando resposta. Eu lembro que uma certa feita, em Goiânia, a gente passou uma crise ministerial tão grande, eu mais a minha esposa, quando a minha esposa gerenciava uma das multinacionais no Brasil, de telefonia, e Deus veio confrontando nós. Eu gerenciava uma outra empresa, e Deus veio confrontando nós no sentido de viver da obra e para a obra e só na obra. Eu falei, esse negócio não é de Deus não, tá maluco, rapaz? Trabalhando, ganhando bem, faculdade, aquela coisa. Eu falei, não vou envolver com nada disso não, meu irmão. Aí eu vi um rapaz vendendo DVD na porta da igreja. Eu falei, corajoso. Olha que bicho doido, vendendo DVD 6 meses depois era eu que estava vendendo. Pedi conta. Quando eu coloquei a banquinha com o primeiro livro que eu escrevi, Deus me fez lembrar do que eu falei 6 meses atrás. Memória. Deus fez voltar a memória. Eu lembro que Deus fechou tudo, fez assim, ó. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu pensei, deve ser o capeta, o diabo, e não era Deus. Aí eu falei assim, lá, tem uma tarde da bênção aqui no meu setor, que tem aquelas irmãs do coque, que ó, roda, e elas vão entregar o manto para mim. Eu vou chegar 3 horas, porque era 4, vou sentar na frente, e aí eu quero ver. Cheguei 3 horas, fiquei lá na frente. Quando ela levantava a mão, eu já levantava. Ela falava, senta aí, é o rapaz de trás. Aí, de novo, o varão pegava o microfone e começava a rajada de língua estranha. Aí eu já levantava e falava, eis-me aqui. E ele, senta aí. Eu falei, tá bom, Jesus. Uma sexta-feira fui no monte, lá em Goiânia. Monte a Tenda dos Milagres, lá em Goiânia, tem até hoje. Mais de 200 pessoas, cheguei e sentei na frente. No monte, meu irmão, começava meia-noite, tinha o tempo dos profetas até 2 da manhã. Eu sentei lá e falei, eu quero ver se hoje Deus não fala comigo. Ou por bem ou por mal, Ele vai falar. Irmão, Deus falou com todo mundo, mas não falou comigo aquele dia. Eu voltei para casa murchinho, desanimado, igual Abraão. Voltei e falei, o que está acontecendo? Um dia eu sentado no meio-fio, orando, meio-dia, na porta de casa, pensando, Senhor, o que aconteceu? Passou um vento. Eu senti um arrepio, uma vontade de chorar, o vento voltou. Eu senti um temor e comecei a chorar. Acredite, isso aqui é de coisa de crente igual você, eu sei que você crê. E no vento eu escutei uma voz falando no meu coração, estou fazendo um revertério hoje na sua vida. Eu subi para casa e falei para minha esposa, falei assim, ó, faz a melhor comida, faz o melhor que você tem aí hoje. Ela falou, que está ficando maluco? O que foi? Eu falei, Deus acabou de falar que vai fazer um revertério na nossa vida, vamos comer o que tem de melhor. Ela falou, não tem muita coisa aqui não. Eu falei, faz o que tem aí, vamos comer o que tem, porque Deus vai fazer um revertério. Meu irmão, eu já estava vendo o milagre pelo lado de dentro. Dali para frente começou o telefone tocar, convite, vai para aqui, vai para lá, começou a viajar. Ou seja, um vento que Deus passou e Deus deu uma resposta. E eu correndo atrás de algo do meu jeito, e não era do meu jeito, era do jeito dele. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração, eu já te tirei da sua terra, eu já te trouxe para cá. A isca não é só para ganhar dinheiro, a isca é para você evangelizar alguém, ganhar alguém, falar de alguém para Jesus. Oh, glória, falar de Jesus para alguém. Pastor, mas eu não sei o que está acontecendo. Essa conferência é para alinhamento, direcionamento, é para confronto, é para mudança. O Espírito Santo está dizendo, tem tempo que eu não ouço a sua voz, eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Já tem tempo que eu não escuto mais como antigamente. O que eu faço? Renove tudo de novo, recomeça de novo, sai da zona de conforto, sai de Harã, volta a olhar para Canaã, porque Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. E a decisão é de quem? É nossa. A decisão é nossa. Deus prosperou Abraão de uma forma tão grande que ele foi pai de multidões. Ismael foi próspero, não matou Isaac, porque o propósito de Deus não estava em Isaac, estava no coração de Abraão. Deus, quando Deus pede para Abraão subir, Deus não queria matar Isaac. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Porque às vezes a gente está com Isaac na mão,
dentro da igreja, mas o coração nosso está fora da igreja. Aí Deus permite algumas situações nas nossas vidas. Não é para a gente mostrar o Isaac, é para saber aonde está o nosso coração ainda. Essa noite eu deixo essa palavra de Espírito Santo de Deus para a tua vida. E a palavra para você é tempo de recomeçar de um jeito diferente. É tempo de você voltar a olhar para dentro e lembrar daquela promessa. Tem gente que nem era para estar aqui, mas o Espírito Santo mexeu em tudo e você veio parar nessa terra. Papai está dizendo para alguém: não questione aquilo que é inquestionável. Não era nem para você estar nesse culto hoje, mas o Espírito Santo te achou em graça, em misericórdia, o próprio Deus, e te trouxe aqui. E o próprio Deus está dizendo ao teu coração: eu quero te dar algo novo, algo diferente. Mas eu quero te dar não é aquilo que a terra tem, é aquilo que os céus têm. Eu não creio em coincidência. Eu não creio em coisas normal. Eu creio no extraordinário de Deus. Quando foi para a gente vir para essa terra, pastor Saulo, a gente estava no Brasil pregando, viajando, nos maiores e melhores congressos do Brasil. E no natural, eu falei: não vou para aquela terra não, eu estou vivendo um bom tempo aqui. E um dia eu estava num culto como esse. E eu falei para um Deus assim, crente gosta disso, né? Eu falei assim: para que eu fui falar? Eu falei: se é o Senhor mesmo que quer que eu vou para aquela terra, eu estou indo pregar hoje num lugar que ninguém me conhece. Me dá um sinal. Para quê? Não faça prova de Deus não, quando você estiver com dúvida, viu, nesse sentido. Uma senhora de quase uns 80 anos saiu do fundo, cortou o corredor daquele grande templo, veio no meu ombro e falou: Senhor, sou eu que estou te levando para aquela terra, do outro lado do oceano. E eu lembro claramente, ela disse: eu serei seu pão, eu serei sua água, eu serei seu alimento, eu serei seu sustento. Ela disse: você não está indo pelo dinheiro, você está indo pelas almas. E se você focar no dinheiro, eu te arranco daquela terra. Eu falei: era isso. Saí de lá, falei para minha esposa: dá um chute naquela mala, fecha ela e vamos embora. E cá estamos nós. E eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração que eu fiz quando eu saí do Brasil, que foi uma oração de concordância. Por quê, pastor? Porque essa está sendo a primeira conferência aberta que eu estou pregando depois que eu saí do Brasil. A primeira conferência